Bom dia. Agradecemos a todos que estão assistindo à transmissão desse evento. Damos início à posse da diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que está sendo reconduzida ao cargo para a gestão 2020-2022. Nesta cerimônia, também serão empossados o diretor médico, o diretor administrativo, a coordenadora do grupo de enfermagem, a coordenadora do grupo de pesquisa e de pós-graduação e o coordenador do grupo de ensino deste hospital. Estão participando desta cerimônia apenas os membros da diretoria executiva, que está sendo empossada, a presidente do Conselho de Administração do hospital, uma mestre de cerimônias e 4 pessoas da equipe técnica, em um ambiente que comporta 350 pessoas, permitindo, assim, o distanciamento necessário e a segurança dos participantes. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Convidamos para virem ao palco a presidente do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Lúcia Kliman. A diretora-presidente do Hospital de Clínicas, professora Nadine Clausel. Neste momento, os membros da diretoria executiva serão convidados para virem ao palco fazer seus pronunciamentos. No palco, temos 2 púlpitos, que serão higienizados após cada pronunciamento. Convidamos o diretor médico, professor Milton Berger. Bom dia a todos que assistem a este ato pela transmissão e aos poucos aqui presentes. Poucos, como convém nesses tempos históricos de uma epidemia, que em poucos meses modificou radicalmente nossa maneira de viver e alterou nossos planos, projetos, expectativas e perspectivas. Em dezembro de 2016, após passar 4 anos como adjunto cirúrgico da professora Nadine Clausel, até então vice-presidente médica, assumimos a posição de vice-presidente médico, tendo a professora Nadine como presidente do hospital. Após um processo de consulta à comunidade interna, em que não houve um grupo oponente. A preocupação era de obter uma legitimidade com um significativo número de votos, o que foi conseguido. Naquele tempo, o país vivia uma instabilidade política séria e uma grave crise econômica, da qual ainda não se recuperou. A gestão, então, foi e tem sido marcada por procurar assegurar a sustentabilidade do hospital, aprimorar processos internos, melhorar a segurança e a qualidade assistencial, tendo o paciente como foco central, além de finalizar a construção dos anexos do hospital e concretizar sua progressiva ocupação. Também nesta gestão, um esforço imenso foi despendido pela professora Nadine, a conformação do hospital à nova lei das estatais, com o fim de preservar o bem-sucedido modelo de funcionamento do hospital. Hoje, assumimos para uma nova gestão, após um processo de consulta que claramente atestou a legitimidade e o apoio da comunidade interna ao que foi realizado nos últimos anos e ao projeto proposto para os próximos. Isto em meio à pandemia que exigiu uma transformação radical do hospital nos últimos meses. Em pouco tempo, o hospital como um todo e cada um de seus serviços assistenciais estabeleceram planos de contingência para nortear suas ações. O hospital, tendo sido selecionado como referência para pacientes graves com Covid-19, entregará proximamente cerca de 80 novos leitos críticos de CTI, criados nos últimos 3 meses, de um total de 105 que entregará.
o hospital montou em pouquíssimo tempo uma estrutura laboratorial para diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. O hospital redimensionou suas atividades assistenciais em permanente concerto com o gestor municipal para focar no combate à epidemia. A ocupação assistencial dos novos anexos iniciou, não da forma previamente planejada, mas da forma necessária, acelerando a abertura do novo CTI no novo prédio. Isso demonstra a capacidade de mobilização e organização do hospital e demonstra também a capacidade de resposta do corpo assistencial do Hospital de Clínicas, que inclui colaboradores, graduandos, pós-graduandos, residentes e professores da URGS, que aqui exercem suas atividades, cujos exemplos de voluntariado são inspiradores. O hospital vai sair mais forte e mais maduro da epidemia, sem dúvida, e vai retomar suas ações de acordo com seu planejamento estratégico, com o centro no paciente como foco de suas atividades de assistência, ensino e pesquisa. Nos últimos anos, uma série de aperfeiçoamentos assistenciais foi realizada em diversos campos. Temos como exemplos as linhas de cuidado dos pacientes oncológico e cirúrgico, a estruturação do serviço de transplantes, o colegiado das áreas pediátricas, coordenado pelo professor Paulo Marostica, o aperfeiçoamento de processos e na ambiência para o paciente psiquiátrico, o projeto Lean na emergência, o projeto PROAD Zero Infecções no CTI, programa de alta hospitalar, programa de acesso vascular, entre outros. Nada disso poderia ser feito sem um forte suporte dos serviços vinculados à diretoria médica, por meio de suas chefias, que fazem a interface da direção com a ponta. A despeito de conversas mais ou menos duras, mas necessárias e sempre no interesse institucional, agradeço a interlocução e espero continuar contando com seu apoio. Quero registrar meu agradecimento ao grupo de assessores da diretoria médica, doutores Carlos Alberto Ribeiro, Guilherme Gaibe, Carlo Facin, Beatriz Valiati, Helena Barreto dos Santos e Jerusa Nailov. Seria impossível pensar o hospital em todos os seus detalhes e proceder com todas as ações que empreendemos sem este qualificado grupo. Agradeço ao diretor administrativo Jorge Bajerski, à coordenadora do grupo de enfermagem, professora Ninon Girardon da Rosa, à coordenadora do grupo de pesquisa e pós-graduação, professora Patrícia Ashton Prola, ao coordenador do grupo de ensino, professor José Geraldo Ramos, e à assessoria dessas instâncias pela parceria e suporte para a capilarização das ações da diretoria médica. Um especial agradecimento à professora Beatriz Chan, adjunta clínica da diretoria médica, e ao professor Brasil Silva Neto, adjunto cirúrgico da diretoria médica, pela liderança, competência, sabedoria, dedicação e extrema capacidade estratégica e executiva. A eles deve ser creditada a maior parte do sucesso na condução da assistência neste hospital, nesta gestão. O professor Brasil continuará como adjunto cirúrgico da diretoria médica, a professora Beatriz continuará muito próxima da diretoria médica na condução do núcleo interno de regulação e na coordenadoria do grupo de enfrentamento ao coronavírus, enquanto esta situação demandar. No papel de adjunto clínico da diretoria médica, teremos o acréscimo do professor Luiz Felipe Gonçalves, que, com toda a sua vivência acadêmica e assistencial e sua experiência de gestão dentro e fora do Hospital de Clínicas, e muito contribuirá para os destinos do hospital. A Lilian Schuch, secretária da diretoria médica, obrigado pela presença constante e competência no encaminhamento das inúmeras demandas do dia a dia. Por fim, sou imensamente grato à professora Nadine Clausel pela sua enorme e reconhecida liderança, pelo seu claro entendimento do que é e deve ser o Hospital de Clínicas, pela sua sinalização objetiva dos rumos, pela sua capacidade de articulação intra- e extramuros, pela sua dedicação e participação em diversas ações na linha de frente, passando segurança e tranquilidade para o pessoal da ponta, o que muito auxilia a diretoria médica, e pela confiança depositada em mim. Obrigado a Marta, minha mulher, pela compreensão e apoio, e a minha família. Obrigado.
Convidamos o diretor administrativo, Jorge Luiz Bajerski. Bom dia a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui nesse momento. Eu gostaria de iniciar agradecendo. Entendo que sempre é muito bom agradecer. E são muitas as pessoas que eu preciso mencionar nesse momento. Eu quero começar agradecendo meus colegas de diretoria, professor Berg, professora Ninon, professora Patrícia, professor José Geraldo, pela parceria desses últimos anos. Vocês são pessoas especiais, de grande seriedade e dedicação ao HCPA. E um agradecimento especial à professora Nadine, pela sua alta capacidade de trabalho, pela sua liderança e, claro, pela confiança no meu trabalho. Trabalhar com vocês me fez lembrar uma frase de Jack Dorsey, fundador do Twitter, que dizia: procure trabalhar com pessoas apaixonadas. É a única coisa impossível de se ensinar. Eu acrescentaria: procure trabalhar com pessoas do bem. É o que sinto trabalhando com vocês. Agradeço ainda a confiança do Conselho de Administração do HCPA, representado nessa cerimônia pela sua presidente, professora Lúcia Clima. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer também a excelência das equipes administrativas desse hospital. Vocês são fundamentais para o funcionamento dessa instituição, fiquem certos disso. Personalizo nas figuras das minhas assessoras, Ana Paula e Laís, esse agradecimento pela alta capacidade de entrega que elas têm, pela proatividade, pela lealdade comigo e, sobretudo, com o hospital. Sempre que eu me dou conta da grande responsabilidade e dos riscos inerentes de exercer esse cargo de diretor administrativo, eu me dou conta também que o apoio de todos da área administrativa, liderados pelos coordenadores, tornam esse peso um pouco mais leve. Muito obrigado a vocês. Eu não posso deixar de agradecer a toda a comunidade do HCPA, que aprovou a nossa atual gestão e acreditou nos nossos projetos, ao nos dar a grande maioria de votos na consulta interna realizada em março. Nesse sentido, não posso deixar de mencionar vários colegas que foram para a linha de frente conosco durante a campanha. Corro o risco de esquecer alguns nomes, mas faço questão de citar muitos. Eu quero citar o Amarante, a Priscila, a Denise Severo, Caroline Dalla Posa, Jaqueline Consoli, Miriam Dornelles, o Tiaguinho, o Evandro, o Teixeira, o Telmo, João Menezes, Simone Mahamude, Luciane Camilo, Luana, Rudinei, Michele, Nádia, Sandra, Jerusa, Helena, professor José Miguel, professora Leia, professora Vera Bosa, professora Gabriela e todos os professores da nutrição, professora Silvia e professores da fonoaudiologia, professora Eneida, representando os professores da enfermagem, e outros tantos colegas. Vocês foram demais. A caminhada tão dura naquele momento se tornou menos pesada com vocês ao nosso lado. Também não posso deixar de mencionar alguns mestres e parceiros que estiveram comigo ao longo dessa jornada profissional no Hospital de Clínicas e que certamente têm a sua parcela de contribuição para que eu esteja aqui para exercer mais um mandato na diretoria administrativa. São eles: o Fernando Torelli, não posso deixar de mencionar, senão ele me mata, né? O Alceu Alves da Silva, né? Duas expressivas lideranças em gestão hospitalar desse país e que hoje exercem suas atividades fora do Estado, com grande destaque. Não posso deixar de citar a Tanira Torelli, também parceira de longa data de trabalho aqui na área administrativa do hospital. Cito ainda o João Antônio Paim Rodrigues, o Gledson Gastaldo, Suzana Barcelos, que já nos deixou, Jairo Gonçalves, Hernani Mendes da Silva e Lauro Borba, né? São pessoas que me marcaram bastante nessa trajetória. E o mais importante, né, que eu tenho que agradecer, para acabar a fase dos agradecimentos, a minha família, que é aquilo que realmente sustenta a nossa vida do ponto de vista emocional. Tenho que agradecer aos meus amores, Nádia, Natália e Henrique, adoro vocês.
os meus pais, Ene e Jacira, que espero estejam conseguindo assistir pelo YouTube, e meus avós queridos, Jaci e Anita, que a minha avó deve estar lá chorando assistindo agora. Bom, chega de agradecer, eu quero falar um pouquinho rapidamente do nosso hospital. Este hospital tem uma coisa meio mágica, que vai impregnando nas pessoas uma espécie de vírus HCPiano, como a professora Nadine gosta de exprimir sempre. E que nos deixa meio viciados e querer estar sempre contribuindo para que as coisas funcionem melhor e melhor. Eu me sinto um privilegiado, pois desde a primeira vez que entrei no hospital como funcionário, no dia 3 de novembro de 1988, no laboratório de bioquímica, este é um sentimento que foi crescendo. E as oportunidades que eu tive nessa instituição foram se sucedendo e me trouxeram até aqui, para que pela segunda vez eu venha ocupar o cargo máximo da área administrativa. O óculos embaça um pouquinho aqui. E eu me sinto, nesse momento, com a sensação de poder estar dando a minha contribuição máxima, né, para ajudar o hospital. Sempre brinco com os meus colegas que as coisas são tão dinâmicas no HCPA que de tédio jamais morreremos. E vivemos um momento que representa isso de uma forma exponencial. Uma pandemia onde estamos, nós, HCPA, no olho do furacão. Cada dia é uma experiência nova, uma circunstância inusitada, uma decisão crítica. Sem falar em toda a visibilidade e necessidade de prestação de contas a diversos órgãos da sociedade civil organizada e a comunidade como um todo. Tudo isso muito justo. Isso no contexto de uma empresa pública com todas as suas amarras e obstáculos que criam dificuldades para decisões rápidas e, por que não dizer, mais ousadas. O HCPA é protagonista deste processo de enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul. Conseguimos em tempo recorde. Foram 4 meses desde a primeira ida da professora Nadine a Brasília para colocar o hospital à disposição para atuar no enfrentamento e obter os recursos financeiros junto ao governo federal, adquirir os equipamentos e insumos necessários, contratar pessoas e, em última análise, colocar à disposição da sociedade gaúcha 81 novos leitos de CTI até o dia de hoje. Esses números são dinâmicos, todos os dias eles mudam. Temos que ressaltar a participação decisiva de muitas áreas para que pudéssemos chegar a este resultado, entendendo que precisávamos agir de modo diferente. Destaco nesse contexto a atuação decisiva da consultoria jurídica, da engenharia, da área de suprimentos e gestão de pessoas. Sem uma mudança de paradigma nas atividades de vocês, a gente não conseguiria esse resultado. Certamente os desafios que teremos pela frente nessa gestão que se inicia serão maiores ainda. Uma crise sanitária sem data para acabar, uma economia em declínio altíssimo, a previsão é de um decréscimo de 10% do PIB em 2020, em um contexto onde o serviço público é constantemente questionado em termos de custos e de entregas. Nós sabemos que as nossas entregas são diferenciadas, e essa é a nossa principal virtude. Mas também sabemos que temos espaço para otimizar o uso dos recursos e da nossa estrutura, podendo apresentar para a sociedade resultados ainda melhores. E é a isso que estamos nos propondo, continuar trilhando esse caminho, mostrando a qualidade do que se faz aqui na assistência, no ensino e na pesquisa, valorizando as pessoas e buscando fazer dessa empresa um lugar cada vez melhor para se trabalhar. Fiquei pensando em uma frase que pudesse resumir a minha relação com o HCPA. E a que mais representa o que sinto é orgulho de fazer parte dessa história. Muito obrigado, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Convidamos a coordenadora do grupo de enfermagem, professora Ninon Girardon da Rosa.
Bom dia. Gostaria de saudar a professora Lúcia Klima, os membros do Conselho de Administração da HCPA, virtualmente, a diretora-presidente, professora Nadine Clausel, e colegas de diretoria, autoridades e todos que virtualmente nos prestigiam. É uma honra ser reconduzida ao cargo de coordenadora de enfermagem, pela oportunidade de integrar a diretoria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, instituição destacada pela excelência na gestão, na assistência, no ensino e na pesquisa. Por isso, gostaria de expressar o meu profundo agradecimento à professora Nadine Clausel pela confiança, pela permanente parceria na condução dos assuntos de enfermagem e por liderar o nosso grupo com maestria. Nessa gestão, sabíamos que haveria grandes desafios: expansão, inovação, manutenção da excelência acadêmico-assistencial diante de um cenário político-econômico instável. E posso afirmar que trabalhamos arduamente, com visão sistêmica e integração multiprofissional, avançando na implantação de novas tecnologias de cuidado e qualificando processos. Não imaginávamos, no entanto, que enfrentaríamos nos últimos meses de trabalho uma pandemia que nos remetesse a mudanças tão rápidas e com forte impacto no nosso jeito clínicas de ser. Talvez nunca tenha se falado tanto em saúde física e mental das pessoas e da importância de cuidar da saúde da nossa gente, dos profissionais contratados, dos professores e alunos que, com resiliência, competência e humanidade, assumiram conosco o imenso desafio de ser um hospital referência para atendimento de pacientes com Covid-19. Nessa caminhada, construída a muitas mãos, a equipe cresceu, capacitações e múltiplos arranjos de escalas foram necessários e, apesar da insegurança inerente ao momento, estamos tendo a oportunidade de demonstrar nossa capacidade de superação, com conhecimento científico, transparência e, principalmente, com união e solidariedade. Em homenagem a estas conquistas diárias, manifesto o meu reconhecimento e agradecimento, mais uma vez, à professora Nadine, por acreditar e defender os nossos valores institucionais, destacando aqui o atendimento centrado no paciente e o trabalho em equipe, essenciais num hospital. Aos parceiros de aprendizados e tomadas de decisões, professor Milton Berger, bacharel Jorge, professor José Geraldo, professora Patrícia Prola e equipes vinculadas a estas diretorias e coordenadorias. As colegas da coordenação de enfermagem, professora Lisiane Pasculin, enfermeiras Célia Souza, Simone Schenato, Simone Pazin, Daniela Marona, Melissa Remessa e, recentemente, Liege Brum, parceiras de todas as horas, exemplos de comprometimento. Podemos dizer que somos um time de verdade. As supervisoras, chefias de serviço, professores assistentes e equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares, os quais eu represento com orgulho e extrema admiração. São 2.700 profissionais cuidando dos pacientes e suas famílias e honrando os princípios do Sistema Único de Saúde. A direção da Escola de Enfermagem, colegas docentes e alunos, por partilharmos em conjunto o projeto HCPA, com brilhantes produções, fazendo jus aos 200 anos da enfermagem comemorados mundialmente este ano. Aqui deixo um agradecimento especial às minhas colegas de disciplinas pela compreensão e auxílio nos períodos de ausência. A Associação dos Enfermeiros do HCPA pelo apoio, aos colegas da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde. Juntos entregamos a cada ano à sociedade profissionais com excelente formação. As equipes da Comissão de Controle e Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente, Serviço de Medicina Ocupacional e coordenadorias de gestão de pessoas, jurídica, de comunicação e tecnologia de informação, pela prontidão em nos assessorar e buscar as melhores soluções. Aqui eu gostaria que todas as áreas se sentissem homenageadas. A secretária Sandra Erdina e as demais secretárias da diretoria e do grupo de enfermagem pelo constante apoio. A todos os profissionais da comunidade HCPA.
E a minha querida família, meu marido Antônio Gruber e minhas filhas Mariana e Rafaela, meus grandes amores e incentivadores. Para finalizar, eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial, momento de renovar o meu compromisso com a gestão que se inicia. Como enfermeira responsável pela assistência de enfermagem desenvolvida por uma grande equipe. Como professora de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gestora num hospital público universitário e como integrante de uma diretoria dedicada a fazer sempre mais pela população do nosso Estado. Muito obrigada. Convidamos a coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Patrícia Prola. Professora Nadine, professora Lúcia, prezados colegas, professores, colaboradores do Hospital de Clínicas, alunos de graduação e pós-graduação, familiares e amigos, muito bom dia. Muito obrigada por estar aqui, muito feliz de estar aqui também. A pesquisa sempre exerceu um papel central nessa instituição, constituindo, juntamente com a assistência e o ensino, os 3 pilares que compõem a nossa missão. Ao Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, o GPPG, que esse ano completou 30 anos de vida, compete definir as políticas e estratégias para a pesquisa na instituição. A cada ano, são aprovados aqui cerca de 650 projetos de pesquisa, atuam mais de 400 doutores e circulam mais de 1.600 alunos de pós-graduação, de 20 programas da URGS e 2 programas do Hospital de Clínicas. Ao longo dos anos, o Hospital de Clínicas teve várias conquistas na pesquisa. Estabeleceu um fundo de incentivo à pesquisa e à carreira de pesquisador, estabeleceu um programa institucional de iniciação científica. Esses dados são exemplos que ilustram apenas em parte a relevância que historicamente a pesquisa conquistou no hospital. Nos últimos 3 anos, trabalhamos muito para aumentar a visibilidade da pesquisa intra e extramuros, para aproximar a pesquisa dos diversos setores do Hospital de Clínicas em ações integradas e colaborativas, e desenvolvemos projetos para renovar as áreas de pesquisas existentes e ampliar os espaços dedicados à pesquisa, em especial os espaços compartilhados para uso de toda a comunidade de pesquisadores. Mas foi nesse ano de 2020, mais precisamente nos últimos 3 meses, que vivenciamos a resposta mais expressiva da história do GPPG. E essa resposta veio de nossa comunidade de pesquisadores. A pandemia Covid-19 resultou na apresentação de dezenas, mais especificamente até hoje 97 projetos de pesquisa sobre o tema, incluindo pesquisas experimentais, em bases de dados, com pacientes, com colaboradores do hospital, com indivíduos da população geral em comunidades específicas fora da instituição. Essa resposta nos trouxe novos desafios, em especial de gestão e governança, nos impulsionando a trabalhar com transparência e de forma mais integrada com pesquisadores e equipes assistentes, compartilhando preocupações e condutas de enfrentamento de um cenário muito desafiador. Essa resposta incrível da nossa comunidade de pesquisa em busca do conhecimento em um momento de crise nos mostra que o potencial de crescimento da pesquisa no HCPA é enorme. Ela nos mostra também que precisamos enfrentar o constante desafio de buscar para a pesquisa fontes alternativas de fomento, com ousadia e com criatividade, considerando o atual cenário de restrições e incertezas. Nos próximos anos, precisaremos definir de forma estratégica e alinhada à instituição as nossas prioridades e reunir a expertise e os esforços de todos para vencer estes desafios. É fundamental que os avanços conquistados pelo GPPG ao longo dos últimos 30 anos sejam mantidos, que os nossos pesquisadores se sintam valorizados e que a pesquisa siga sendo reconhecida institucionalmente como uma peça-chave do modelo HCPA. Percebo que a responsabilidade frente a esse cenário é enorme, mas sei que a pesquisa terá, como teve nos últimos 3 anos, o reconhecimento e apoio da instituição,
e, em especial, da diretoria executiva. À professora Nadine Clausel, eu agradeço a confiança em mim depositada para coordenar o GPPG por mais um ciclo. Nadine, somos todos muito privilegiados por termos a tua liderança. A Nadine e também a todos os meus colegas da diretoria executiva, Milton Berger, Jorge Bajerski, Ninon La Rosa e José Geraldo Lopes Ramos, eu agradeço também o respeito, a escuta para com as necessidades da pesquisa e a parceria para sempre buscar melhorias. É um privilégio também trabalhar com todos vocês. Tenho certeza que ainda podemos fazer muito mais pela pesquisa no HCPA. E, com isso, contaremos também com o apoio fundamental da URGS, em especial da Faculdade de Medicina e programas de pós-graduação. Agradeço a todos os meus colegas, membros do GPPG, e, em especial, ao meu assessor, José Roberto Goldim, e às lideranças, professora Úrsula, professor Daniel, engenheiro Paulo e físico Rafael, por estarem sempre prontos para defender a pesquisa e para trabalhar arduamente pelos nossos projetos. Agradeço profundamente a minha família, meus pais, minha sogra Maria, meu irmão, especialmente ao Gabriel, a Helena e o Lucas, que são a base de equilíbrio e amor que eu tenho para enfrentar as adversidades do dia a dia. Vocês são a luz da minha vida. Por fim, eu encerro com um convite àqueles que acreditam no papel transformador da pesquisa, que juntem-se a nós e contribuam efetivamente para que possamos continuar crescendo e nos orgulhando da pesquisa em nosso hospital. Muito, muito obrigada. Convidamos o coordenador do grupo de ensino, professor José Geraldo Lopes Ramos. Bom dia a todos. Prezada professora Lúcia, presidente do nosso Conselho de Administração, professora Nadine, nossa presidente do Hospital de Clínicas, demais colegas da direção, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alunos, residentes, colaboradores, funcionários de todo o hospital. Nós estamos num momento muito diferente de vida, um momento único de vida, que nenhum de nós pensou em passar por esse momento, com grandes desafios e dificuldades. Nós recentemente tivemos um momento de avaliação pela comunidade da HCPA, com uma aprovação expressiva do nosso trabalho feito nos últimos 4 anos. E gostaria de salientar muito a aprovação expressiva que nós tivemos dos nossos alunos, que é uma das missões que nós temos, especialmente na minha pasta, de dar um cenário de ensino adequado para os alunos das áreas da saúde de nossa universidade, especialmente da nossa Faculdade de Medicina. O trabalho do grupo de ensino é um projeto relativamente novo, onde a gente tem grandes desafios para os próximos anos. O ensino vem sendo progressivamente mudado, transformado, e o ensino à distância foi uma nova realização que nós tivemos nas nossas vidas. Esse ensino à distância nos traz dificuldades, mas também traz oportunidades. Tivemos que aprender rapidamente a utilizar plataformas de ensino pela internet. Agora, por exemplo, esse anfiteatro deveria estar lotado de gente, mas nós sabemos que ele está lotado de gente assistindo a essa solenidade. Mas, em compensação, a gente resolveu os problemas de sala de aula. A gente tem uma dificuldade muito grande de salas de aulas e, com a internet, conseguimos criar inúmeras salas de aulas com inúmeros lugares. Grandes anfiteatros puderam ser expandidos pela rede. E isso nos ajudou muito a solucionar um problema de espaço para o ensino que nós vínhamos tendo. Um outro projeto que mostra a necessidade de expansão dentro da área de ensino é a simulação. Nós estamos engatinhando ainda com a simulação, e exatamente neste momento a simulação mostrou uma importância enorme
na aquisição de conhecimento prático ante os novos processos, visando sempre a segurança de nossos pacientes e colaboradores. Então, nós teríamos que aprender a como lidar com isso nos próximos anos. Nos últimos 2 anos, nós desenhamos um planejamento estratégico para o grupo de ensino para os próximos 4 anos. Sabemos o que fazer e sabemos para onde ir. Nós queremos chegar no ensino a um patamar de organização adequado ao tamanho e importância desse hospital. Entre projetos a serem desenvolvidos, nós temos um novo endereço do grupo de ensino no 6º andar do Bloco C, a ampliação dos programas de pós-graduação e especialmente os programas de especialização, o acordo de cooperação com a Fundação Médica, que está prestes a ser terminado, que possibilitará novos horizontes e talvez até a remuneração de funcionários nos projetos de ensino e extensão dentro do HCPA. A gente não consegue chegar a um momento desses sem a participação de um grande número de pessoas que compõem o grupo de ensino. Eu não vou citar nomes, porque geralmente a gente esquece de alguém, mas em nome da Cristiane Borella, agradeço a colaboração de todos os funcionários que fazem o grupo de ensino ter vida. Um grupo de ensino que não existia há bem pouco tempo atrás. Não posso deixar de citar as coordenadoras da Comissão de Residência Médica, Helena Corleta, da Comissão de Residência Multiprofissional, Gabriela Souza, e da Comissão de Estágios, Solange Aceta, que estão sempre muito presentes na orientação de nossos residentes e estagiários, que é um grupo que chega a quase 2.000 pessoas, só esse grupo de residentes de várias áreas, e os estagiários e alunos de programas de capacitação. Por fim, agradeço muito à professora Nadine, uma liderança realmente muito forte entre todos nós. Agradeço a todos meus companheiros de diretoria que aqui falaram previamente, pelo convite em poder participar da gestão desse hospital nos próximos 4 anos. Eu posso garantir que todos nós vivemos o dia a dia da HCPA de forma muito intensa e de forma muito séria. E nós somos realmente pessoas que trazem dentro do seu coração o HCPA. Agradeço muito à minha esposa, Carla, e meus filhos, Gabriel e Isadora, por deixarem de utilizar o tempo deles para poder cumprir essa missão. Obrigado a todos pela atenção. Passamos a palavra para a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora Nadine Clausa. Bom dia a todos. Professora Lúcia, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas, demais conselheiros que podem estar nos assistindo virtualmente. Imagino que outros tantos colegas possam estar em algum local nos assistindo. A todos eu saúdo, para que a gente possa compartilhar esses minutos. Queria saudar meus colegas da direção, Berger, Jorge, Patrícia, Ninon, Zé Geraldo. Vocês são parceiros, né, dos últimos 3 anos e meio. E que bom que a gente está aqui de novo, renovando nossos votos para continuar na liderança do hospital. Bom dia, comunidade HCPana, né, em algum lugar, no celular, nos ouvindo. A gente gostaria que todos estivessem aqui. Infelizmente, isso não está sendo possível. Mas hoje é um dia inusitado. É um dia que é um período da nossa vida que a gente não imaginava passar. Um desafio sem precedentes para um hospital, para enfrentar uma pandemia dessas proporções. Mas, sem repetir o que tantas vezes, tantos de nós têm dito ultimamente a respeito, eu quero ressaltar a importância de termos tomado a decisão de estarmos aqui hoje e parar por mais ou menos 1 hora, pelo menos os membros da direção, para que a gente possa viver esse rito dessa passagem na administração do Hospital de Clínicas. Isso é importante. Por que é importante? Mesmo sendo um grupo sendo reconduzido
poderia passar em brancas nuvens. Acho que todos nós e a comunidade toda merece essa marca, merece esse momento de mais uma vez conversarmos, organizar um pouco as ideias e fazer uma série de agradecimentos. Agradecer pelo fato de que não foi possível manter a tradição da cultura HCPiana de fazer essa consulta a cada 4 anos. Isso foi feito ali, no meio de março, onde estava iniciando essa pandemia. Houve até algum questionamento, mas hoje eu tenho convicção de que foi a medida mais acertada. Fizemos o processo, fomos pioneiros em algumas atividades já virtuais, naquele momento. Inclusive, né, agora a reitoria vai passar pelo seu processo tranquilamente, virtualmente. E foi possível a todos nós fazermos as tradicionais caminhadas ainda, algumas delas já com alguma interação virtual, nos comprometendo com um próximo período de gestão, que nós desenhamos e construímos em conjunto, e, ao mesmo tempo, foi possível revisar os últimos, então, 3 anos naquela ocasião, agora fechando 3 anos e meio. Acho que isso é importante, a gente lembrar de como foram aqueles momentos e que isso se perpetue, porque isso sinaliza um modelo de gestão e uma autonomia universitária que o Hospital de Clínicas conquistou, mesmo com a inserção da lei das estatais, que nós tivemos que nos adequar, mas nós fizemos todo o rito que a cultura do HCPA construiu nos últimos 20 anos. A cada 4 anos é feita uma revisão das coisas, se revisa o que deu certo, o que deu errado, se discute, se conversa, se briga. No nosso caso, se fez salchipão, se conseguiu fazer ainda, né? Algumas festas, alguns encontros, tudo isso nós não podemos perder. E era importante que hoje a gente marcasse esse novo início. Por que hoje? Porque na segunda-feira nós tivemos a reunião do Conselho de Administração, que a professora Lúcia conduziu, onde foi feita, então, a eleição, referendando a escolha do reitor, a indicação do reitor, que referendou a consulta à comunidade. Então, é importante, então, nesse momento, eu quero agradecer a todos aqueles que nos conduziram até aqui. Então, foi uma consulta ampla, foi uma consulta que mostrou um resultado consistente em todas as 3 categorias que expressam o seu voto, professores, funcionários e estudantes, envolvendo aqui os residentes. Não há unanimidade numa vitória dessa natureza, há um compromisso, há também a ideia de que tem o contraditório, de que existem críticas, e agora, daqui para frente, é construir um hospital saudável, transparente, que consiga conciliar o diálogo, que consiga entender que há diferenças e que nós precisamos aproximar essas diferenças. Isso é parte do nosso projeto para os próximos anos. Também quero agradecer que, na noite do dia 25 de março, aqueles que ombrearam conosco nos corredores, eu não vou citar os nomes, mas eram tantos que durante aquelas semanas nos ajudaram, levando as nossas camisetas, levando ali. Acho que foi a última noite que eu consegui repartir abraços. Ali já não podia mais ter abraços, mas a explosão de alegria foi tão grande que ali foi a última noite que eu pude abraçar muitas pessoas. Fui abraçada, nos abraçamos, choramos. Era 25 de março, numa quarta-feira de noite nos corredores. Aquilo nunca mais vai sair da minha memória, porque ali começou uma mudança completa, absurda. A gente está longe aqui, eu não consigo abraçar vocês. Mas ali foi uma noite de grandes abraços e de muito afeto, e um grande agradecimento por todos que caminharam conosco. E não se aguentaram de alegria, porque foi tenso. Foi tenso, foram 2 semanas de muita tensão. E, nesse sentido, eu quero trazer uma última palavra ao professor Amarílio. Quando eu fui revisar o meu discurso de posse de 2016, e eu já disse isso noutra ocasião, disse no debate aqui, eu dizia no final: Amarílio, fica tranquilo, o Hospital de Clínicas vai ficar em boas mãos, segue o teu rumo.
E eu tenho a convicção de dizer que esses últimos 3 anos e meio nós fizemos exatamente isso. Nós tentamos conduzir o Hospital de Clínicas com seriedade, com muito empenho, errando e acertando, mas sempre tentando fazer o melhor, e acho que nós conseguimos fazer um hospital melhor. Evidentemente, o professor Amarílio não enxergou dessa forma e se colocou numa disputa. Pois eu devo agora agradecer ao professor Amarílio, porque eu acho que dessa disputa nós saímos mais fortes. Nós saímos mais unidos. Nós, mais uma vez, conseguimos fazer uma série de conversas, de revisões de processo. A disputa nos obrigou a sermos melhores. Então, um agradecimento. E agora a vida segue. O nosso grupo sai daquela consulta já iniciando uma coisa mais forte da pandemia, e foi muito importante, foi providencial que essa força se agregasse a nós para que a gente pudesse, agora aqui, 3 meses depois, nós estamos entregando aquilo que foi planejado, o professor Berger com toda a sua equipe, já desde janeiro, sabendo qual era o script, ou tentando entender o script que o Clínicas ia ter que entregar nessa pandemia, eu posso dizer com tranquilidade que nós estamos seguindo esse script, embora cada dia seja uma surpresa, cada dia de amanhã a gente não sabe exatamente, mas eu acho que o grupo vem trabalhando muito junto e com muita responsabilidade. De modo muito objetivo, eu gostaria de repassar brevemente o que nós planejamos para esse próximo período de gestão, mas que, inevitavelmente, nos dias de hoje, esses planos e propostas, eles vêm necessariamente com uma dimensão trans e pós-coronavírus. Isso é absolutamente inevitável. Isso não estava lá nas nossas propostas, quando nós conversamos, e nós caminhamos e nós discutimos no detalhe nossos folders e tudo mais. Tudo isso teve que ser reinventado. Hoje, o Clínicas é um outro hospital, que nós não imaginávamos que seria em janeiro. Como num passe de mágica, nós entendemos rapidamente esse momento e procuramos encontrar saídas para tantas situações novas, antes consideradas barreiras intransponíveis. Cito apenas aqui o uso responsável das ferramentas virtuais, transformadoras, que agilizaram processos assistenciais, administrativos, jurídicos e de ensino, entre outros. Nós demos partida a um projeto macroestratégico que visa usar e abusar das ferramentas online para melhorar a experiência do paciente. Isso nos deu um gás adicional para botarmos em marcha algo que nós sabíamos que um dia tinha que acontecer. Bom, ele já está sendo efetivamente colocado em prática, tentando buscar a diminuição do trânsito de pessoas no hospital, tornando esse hospital, inclusive, mais seguro, otimizando o tempo de todos e os recursos físicos. Nós teremos um ano de 2020 e, muito possivelmente, de 2021, para trabalharmos com um foco ainda grande no Covid, sem esquecer o hospital como um todo. Nós precisamos manter os nossos padrões de qualidade, de segurança e de valorização das pessoas. No momento em que há uma intensa movimentação de pessoas, saindo das suas zonas de conforto, saindo das suas zonas de trabalho, alguns indo trabalhar em casa, na coisa do trabalho remoto, que gera um distanciamento necessário, mas uma solidão estranha. As pessoas aqui dentro que saem de uma determinada área, eu cito os grupos das unidades de enfermagem, que vão para um lado, daqui a pouco tem que ir para o outro lado. O meu agradecimento eterno a vocês, porque isso não é fácil de fazer. Essa redistribuição toda, ela precisou contar com um grau de desprendimento, de voluntariado, que nós nem sabíamos que tínhamos. Ou pelo menos estavam um pouco colocados de lado, mas na hora do aperto, essas coisas começaram a aparecer, e eu devo dizer, entendo que isso traz um sacrifício de ordem pessoal, de exposição, de insegurança, e o Clínicas vai ser eternamente grato a todas as pessoas que abraçaram essa causa, porque ela é inevitável. Mas eu entendo, todos nós estamos vindo para cá trabalhar com um grau de insegurança intangível em relação ao que nos cerca. Na era pós-Covid, que nós não sabemos se vai ser
em 21 ou 22, quem sabe isso? Né? A gente está vendo os outros países tendo que dar para trás numa série de coisas. Quanto tempo vai levar isso, nós não sabemos. Mas a previsão é de que, em algum momento, um novo normal se estabeleça. Esse novo normal, nós vamos ter que construir em conjunto, dentro de um hospital desse porte. E aqui eu vejo uma oportunidade, talvez a maior oportunidade para a nossa geração, de reinventar o Hospital de Clínicas, com esses novos parâmetros, porém sem perder a nossa essência, sem perder a nossa camiseta HCPA. Nós precisamos buscar mudanças que sejam sustentáveis, em processos assistenciais, visando um Hospital de Clínicas mais ágil, sempre cada vez mais transparente, auditável e com uma gestão responsável dos recursos que nós recebemos. Nós precisamos continuar e reinventarmos as nossas ferramentas de ensino. Seremos sempre parceiros da FAMED e da Escola de Enfermagem e dos outros cursos da saúde para prover o que for necessário para um ambiente moderno, alinhado com esse novo normal, para que nós continuemos sendo um hospital de referência de ensino na área da saúde. Nós vamos seguir investindo em pesquisa, a professora Patrícia mencionou, é um diferencial que hoje ficou ainda mais aparente na era Covid, com o tanto de projetos que foram rapidamente aprovados e colocados em prática, e o Clínicas abraçou esse desafio, e eu tenho certeza que vai ter um destaque muito grande na área de pesquisa. O nosso GPPG se adaptou às mudanças necessárias nesse momento. Nós estamos trilhando novos caminhos na inovação. Nós remontamos o nosso NIT, se reinventou. Novas parcerias se estabeleceram, em especial com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Reforçamos os nossos laços com a Fundação Médica, nesse particular, e também com a universidade. Vejo aqui um trilho que vai para frente, e a própria pandemia já oportunizou algumas medidas que estão transformando o papel da inovação no Hospital de Clínicas. Quando tudo passar, mas já com algum desses processos em paralelo andando, nós vamos ter as novas áreas praticamente prontas e começaremos mudanças de grupos e novas atividades serão implementadas. Muitas organizações internas vão ser necessárias em algum momento, possivelmente no próximo ano e no outro. Aí nós temos que ter muito foco, muita resiliência, de novo, mais e mais transparência para as tomadas de decisão, clareza de propósito por parte da direção e que tenhamos uma boa comunicação de tudo que nós vamos precisar fazer. Porque as melhores intenções, às vezes, se elas não são bem comunicadas, no mundo em muitos movimentos, acabam minando as melhores das intenções. Então, comunicação é muito importante para nós. Nós não estamos aqui buscando uma unanimidade de aprovação das decisões que são tomadas. É evidente, isso é muito complicado e isso acaba banalizando as coisas, que não é exatamente o que nós fazemos aqui num hospital dessa complexidade. Mas é importante que se deixe claro para a nossa comunidade aonde se quer chegar e como se quer chegar e por que se quer chegar. O contraditório, ele faz parte, nós temos que conviver com ele. Nós queremos que esse hospital siga sendo um orgulho para todos nós, que ele continue assumindo os seus protagonismos, que valorize a meritocracia, como é, de fato, aquilo que um ambiente acadêmico requer, e que sempre esse rigor acadêmico baseie as nossas decisões. Essa experiência Covid, ela coloca à prova todos os dias estes conceitos. E há mais de 3 meses nós lidamos diariamente com o incerto, com o desconhecido, o medo de nunca saber se amanhã eu vou chegar e eu vou encontrar um colega que tenha positivado para o Covid, e a repercussão disso na sua família e nos seus outros colegas. Então, eu acredito que, mesmo assim, nós estamos conseguindo avançar diariamente com tenacidade no enfrentamento dessa pandemia, exercitando o diálogo, mesmo nos momentos mais difíceis. As dúvidas, elas têm que ser trazidas e nós temos que debatê-las com toda a transparência e humildade possível. Eu vejo que nós estamos construindo, apesar de todas as dificuldades, um ambiente
de mais confiança entre todos que estão aqui no dia a dia, lidando com essa pandemia. Isso só pode nos fazer melhores ali na frente, para os outros desafios, preparando o Hospital de Clínicas para o futuro. Então, tem maneiras da gente enxergar o problema, a gente pode enxergar só os problemas dessa pandemia. Eu enxergo oportunidades. Eu vejo aqui as coisas que se transformaram na nossa área de recursos humanos, para dar conta dessas muitas contratações em tempo recorde. Houve uma reinvenção de processos. Agradeço muito a todo o grupo da CGP. Agradeço muito o nosso pessoal da TI, se desafiando e fazendo transmissões, dando todo o suporte para que a gente possa evoluir no ambiente virtual. A nossa engenharia, correndo de um lado para outro, tentando colocar as coisas em andamento, seguindo as normas de segurança. O nosso jurídico, entendendo e nos orientando com segurança para trilhar esse caminho. Isso tudo só pode fazer esse hospital melhor. Por fim, eu quero deixar algumas palavras de agradecimento a todos aqueles que acreditaram nas nossas propostas de buscar um hospital mais justo, mais includente, com zero tolerância a qualquer tipo de assédio, a discriminação de qualquer tipo, de raça, de cor, de religião, de orientação sexual, que é o lugar onde todos possam crescer, onde todos venham aqui e queiram se diferenciar, onde todos que queiram progredir encontram seu espaço para um debate respeitoso. Ao fim e ao cabo, a academia é para isso. É para permitir o contraditório e o crescimento, e o Hospital de Clínicas não deixa de ter esse gene de ser um hospital acadêmico que nos assegura a pluralidade de ideias diferentes, mas sempre almejando o crescimento. Isso implica em ser um hospital que agrega os jovens, que agrega a crítica e que não tem medo do novo. E é isso que nós temos que continuar fazendo. O nosso vínculo com a URGS, ele foi e continua sendo um marco, ele continua e deverá ser intacto, independente de quem ocupe esta posição ou a posição na universidade. Esses preceitos são pétreos, tanto para o Hospital de Clínicas quanto para a reitoria. E foi por conta deste vínculo que nós chegamos até aqui, através de uma consulta, em que toda a comunidade foi escutada, em que a indicação do reitor foi respeitada, nos âmbitos de Brasília, e nós estamos aqui hoje celebrando exatamente o quê? Essa parceria e essa autonomia universitária. Que nada disso possa algum dia ser questionado, para que esse rito, a cada 4 anos, se renove, mantendo o ritmo de ciclo junto com a reitoria. Eu quero, nesse momento, fazer uma referência ao professor Panteles, em relação à comissão de consulta, que ele conduziu com maestria, ele foi um estadista naquele momento, ele nem sabia, mas ele foi um pioneiro em várias coisas, hoje está claro isso. Então, agradecer ao professor Panteles, que levou todo esse processo, que garante para essa gestão a legitimidade necessária para continuar. Por fim, professora Lúcia, demais colegas da direção, professores, funcionários, pesquisadores, residentes, alunos, amigos que possam estar nos assistindo, essa cerimônia ela se ressente de um auditório cheio, se ressente da falta do grupo Vozes Negras, que eu tinha combinado que se a gente ganhasse eles viriam cantar aqui. Gente, se vocês estiverem nos ouvindo, nós ainda vamos fazer isso. Dos olhares, dos abraços, do calor humano. Isso exige de todos nós ainda mais foco para continuar nessa caminhada. Mostrar que mesmo à distância nós somos os mesmos. Nós nos preocupamos com o bem-estar de todos. Que todas as noites eu penso como vai ser o dia de amanhã. Quem eu vou saber que, entre aspas, positivou do corona? Quem dos nossos colegas está em casa com medo? E com seus familiares também com medo? Então, nós vamos sair disso. Nós estamos numa missão. Nós vamos passar por ela. Depois nós vamos ter uma reinvenção do Clínicas, todos juntos, agregando tudo isso que nós estamos conhecendo. Ninguém esperava por isso que nós estamos passando. Mas eu tenho a convicção que nós temos um time, uma camiseta HCPiana, que vai nos levar do outro lado mais fortes, e ao fim dessa gestão, nós pretendemos deixar um hospital ainda melhor e preparado para que uma nova geração
tome as rédeas de um futuro do Hospital de Clínicas. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a presidente do Conselho de Administração do Hospital de Clínicas e diretora da FAMED, professora Lúcia Kliman. Excelentíssima diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora Nadine de Oliveira Clausel, excelentíssimo diretor médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor Milton Berger, excelentíssimo diretor administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, bacharel farmacêutico Jorge Luiz Bajerski, excelentíssima coordenadora do Grupo de Enfermagem, professora Ninon Girardon da Rosa, excelentíssima coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, professora Patrícia Ashton Prola, excelentíssimo coordenador do Grupo de Ensino, professor José Geraldo Lopes Ramos, senhores conselheiros de administração, demais conselheiros, autoridades, professores, técnicos e alunos da URGS, convidados, senhoras e senhores que nos acompanham através das mídias, bom dia. O fato de não termos a oportunidade, como tantos, de celebrarmos este momento com as festividades que gostaríamos, não diminui em nada a relevância do mesmo. Dirigir um hospital exige dedicação, comprometimento e um grande senso de responsabilidade. Dirigir o Hospital Escola, vinculado academicamente à melhor universidade federal do país, exige também desprendimento e capacidade de articulação. Mas dirigir um hospital que, além de tudo, possui um certificado internacional de qualidade, requer um pouco de ousadia. Mas o Hospital de Clínicas não é feito de títulos. Ele é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas. Dirigir o Clínicas é muito mais do que um cargo burocrático. É exercer liderança. É alinhar a paixão e a dedicação que cada trabalhador tem pelo nosso hospital na busca dos objetivos institucionais de formar pessoas, produzir conhecimento, promover e restaurar a saúde e inovar. 2020 veio exigir ainda mais de nós. O turismo acabou, férias foram remarcadas, o comércio fechou, o ramo dos serviços parou. As cidades pararam. Uma crise econômica sem precedentes levou milhões de pessoas a um estado de extrema vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo em que o vírus se espalhava, levando dor, sofrimento e pobreza, as pessoas que fazem este hospital, sob o entusiasmo e a liderança legítima da professora Nadine e de sua diretoria executiva, trabalhavam incessantemente junto às diversas esferas governamentais, buscando e criando soluções, para que, de maneira contínua e crescente, o Clínicas continuasse a ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência ao SUS. Sofridos com as notícias de disseminação do vírus em nosso meio e lamentando cada vida perdida, o Conselho de Administração e a sociedade puderam acompanhar, em tempo real, o engajamento de toda a diretoria, que hoje é reconduzida para mais um mandato, em seu compromisso e seu cuidado com as pessoas que trabalham na linha de frente, com os professores e estudantes, com os pacientes e seus familiares, sem poupar esforços para, junto com a assistência, desenvolver novos testes, buscar parcerias, produzir EPIs. A oportunidade de equipar a CTI do Bloco B, motivada pela expectativa de aumento de demanda, mostrou-se necessária e foi aproveitada de maneira exemplar, com agilidade e baseada em rigorosas normativas de administração pública, de maneira lícita e transparente. Esta é a primeira vez em que um diretor-presidente recém-empossado
não assume a presidência do Conselho de Administração em função das alterações da Lei das Estatais e do Estatuto do Hospital. E é a primeira vez que a diretora da Faculdade de Medicina, na condição de presidente do Conselho, faz uso da palavra em uma solenidade como essa. Os conselheiros e os membros de seus órgãos auxiliares, com legitimidade e a necessária diversidade de formação profissional e representatividade, estão aptos e prontos para acompanharem a gestão, colaborando para e fiscalizando o cumprimento das obrigações estatutárias e legais. A pandemia está presente de maneira muito forte em nossos dias, mas ela vai passar. Vai deixar marcas e ensinamentos em cada um de nós, mas vai passar. Fernando Sabino, em seu livro O Encontro Marcado, escrito em 1923, nos deixa um pensamento. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Muito foi feito na gestão anterior e tenho a convicção de que muito mais será feito, além do combate ao coronavírus, neste período que agora se inicia. Sei que vamos navegar muito e chegar longe, e que, independente do tamanho das ondas ou da força da correnteza, teremos no leme do nosso barco uma comandante que fará essa viagem de maneira confiante e segura, para que possamos, ao desembarcar, celebrar com abraços a alegria da certeza da missão cumprida. Professora Nadine e demais membros da diretoria, parabéns por encararem mais esse desafio e contem conosco. Muito obrigada. Recebemos vários cumprimentos pela internet, os quais serão repassados para a diretoria. Obrigado pela participação de todos. Encerrando essa cerimônia, agradecemos a todos que estão nos assistindo e tenham todos uma ótima tarde.